Bom dia oficialmente aí, Vitor. Bom dia, professor. Coloquei para gravar aqui, né? Tá conseguindo ver a tela? Tô sim, professor. Tá, deixa eu ver aqui. Tá conseguindo ver ainda? Tô sim. Deu um errozinho aqui. Pode ter Então, melhor. vou apresentar a disciplina de gestão de pessoas 2, né? Hoje é o primeiro dia de aula, né? Nós não conversamos ainda, porque eu tive a... fui carimbado aí com Covid, né? Com Tá Covid-19. Então, nós não tivemos as aulas ainda, então o que eu vou fazer? Eu vou gravar durante essa semana que vem agora mais 2 aulas e vou postar para a gente ficar certinho em termos de carga horária. E aí, cada aula dessa, eu vou ir colocando os exercícios, né? Eu vou dar aula e vou colocar os exercícios no Moodle, porque essa disciplina de vocês, ela é uma disciplina híbrida, não é isso? isso. Ela é uma disciplina híbrida. Então, o que eu vou fazer? As aulas eu vou colocar no Google Class com alguns exercícios do presencial e os exercícios do EAD eu vou colocar no Moodle. A princípio, esta que é a orientação, né? Se vocês não estiverem acessando o Moodle ainda, eu vou organizar para ficar tudo no Google Classroom, né? Mas aí durante a semana eu vou atualizando vocês sobre os exercícios da parte EAD, que vão ficar no Moodle, e sobre as atividades do presencial, que vai ficar aqui no Google Classroom, né? Então, como que eu estou propondo a avaliação desta disciplina? 6 pontos de exercícios que vão ser feitos tanto no Google Classroom quanto no Moodle. Então, vou somar 6 pontos. E 4 pontos eu vou dividir entre 2 pontos de seminário e 2 pontos de prova, né? Então, esse seminário, né, nós vamos poder fazer ele de maneira individualizada ou grupal, né? Vocês vão gravar o seminário e vão postar. Então nós não vamos ter a apresentação aqui assim, né, para todos. Vocês vão fazer uma gravação do seminário, a dupla ou individual, e vão postar no local que eu vou abrir, né? Então eu vou distribuir as temáticas e aí os grupos vão gravar e vão postar. E eu vou assistir depois e vou pontuar, né, entre 2 pontos esse seminário. Eu vou distribuir os temas ainda, tá? Só estou explicando como que vai ser a avaliação da disciplina. Ok? Alguma dúvida até aqui? O senhor falou a questão de um tal de Moodle. É um programa, alguma coisa assim, professor? É uma plataforma como a do Google Classroom. Provavelmente aí você não teve acesso ainda, né? Não tinha ouvido nem falar, para ser bem sincero. Então, se vocês não tiverem tendo acesso a essa plataforma, ao Moodle, aí eu vou colocar tudo aqui no Google Classroom mesmo, né? Eu acho que ninguém tem Então, ciência nenhuma das outras matérias tá usando ele. sim, eu só vou me informar com a coordenação. Se vocês já tiverem tendo acesso, aí eu vou fazer um videozinho explicando como que entra no Google Classroom e como que acessa as atividades. Aí eu posto também essa semana. Não, Mas tá foi ok. bom saber que talvez não é só você, Vitor, mas também outras pessoas não estão tendo ainda acesso, não teve acesso ainda ao Google Classroom, quer dizer, ao Moodle, né? Então, a disciplina de gestão de pessoas 2, ela tem uma formatação de continuação da disciplina de gestão de pessoas 1, né? Qual que é a temática? Depois eu volto aqui nesse. Qual que é a temática? O que nós vamos estudar? Qual que é a ementa, né?
Essa aqui é a ementa do curso de administração. Então, o que essa ementa propõe? A gente estudar as pessoas e a organização, em linhas gerais, na disciplina de gestão de pessoas 1, vocês já começaram a discutir isso aqui. Então, essa temática, ela vem em forma de proposta de rediscussão, para a gente fazer uma rediscussão sobre a relação pessoas e organização, né? A política de gestão de pessoas, como que deve ser implantada uma política dentro de uma empresa, né, considerando a área de gestão de pessoas, a manutenção de pessoal, que na linguagem de hoje a gente trabalha a retenção de pessoal, né? Como que a gente faz para reter os talentos, não é verdade? A educação e o treinamento, né? E também é uma temática que a gente explora muito na área de gestão de pessoas e, de certa forma, é rotina na área empresarial, né, na prática. Nós vamos trabalhar a avaliação de desempenho, né, também. A avaliação de desempenho, a gente percebe isso com muita força, principalmente na esfera pública, né? Nós temos muito assunto sobre avaliação de desempenho. Auditoria dentro da área de gestão de pessoas, né? Quando a gente fala sobre empresas, a gente fala sobre auditoria. Quando a gente fala sobre uma consultoria, a gente fala sobre perícia. Então, nós vamos trabalhar mais o enfoque em auditoria, né? Uma assistência que a própria empresa passa a desenvolver, isso acontece mais em médias e grandes empresas, né? E faz com que esse grupo de pessoas façam uma série de revisões sobre os processos que a empresa tem feito, né? Então, essa auditoria faz uma série de revisões, como que a empresa está fazendo a avaliação de cargos e salários, como que a empresa está fazendo o recrutamento, a seleção, né? Como que a empresa está fazendo o treinamento. Então, o processo de auditoria, ele faz uma varredura constante em todos os processos da empresa para saber se ela está andando direitinho, né? Desenvolvimento organizacional e desenvolvimento gerencial é um assunto também que a gente vê pouco, mas fala sobre mudança, fala sobre adaptação. Nós falamos também sobre o mecanismo de reorganização, né, empresarial, né? Então, é extremamente importante também essa parte de desenvolvimento organizacional e desenvolvimento gerencial. E professor? Sim. Essa auditoria que o senhor está se referindo aí é uma auditoria interna ou é que a gente contrata uma auditoria externa? Interna mesmo. Então, é igual o senhor falou, é uma auditoria que vai avaliar como é que está os departamentos da empresa, tipo, reter os talentos, né, que possivelmente possa surgir lá dentro, ou Sim. tem. É para isso que serve, né? Sim, é porque quando a empresa cresce muito, né, quando a empresa ela cresce, ela passa a ser muito burocrática, né? Os departamentos passam a ficar muito enrijecidos por meio dos seus regimentos. E o que acontece? A empresa, ela desenvolve uma equipe para ir revisando esses processos, para saber se não está defasado, para saber se não foi atualizado em decorrência a algum tipo de atualização de legislação, se não foi atualizado em relação aos novos funcionários que entraram, né? Então, muitas vezes, a empresa, ela é antiga, é uma empresa muito bem estruturada, vamos pegar aí, de repente, o Grupo Votorantim, né, que trabalha com cimento, que trabalha com celulose, enfim. A empresa cresceu muito, né, e os departamentos ficaram sempre trabalhando dentro do seu regimento.
Então, o que ela faz? Ela desenvolve um setor de auditoria para visitar as filiais, para visitar, para trabalhar dentro da matriz, para atualizar os processos, né? Então, ela estuda, por exemplo, como que vocês fazem para recrutar, quando vocês precisam recrutar um engenheiro de software. Aí ela vai e fala, como que, né, o departamento vai e fala, a filial vai e fala como que ela tá, como que ela faz isso, ela apresenta o regimento, o passo a passo. Então, se tiver desatualizado, essa auditoria fala, não, veja, vamos fazer aqui uma adaptação, você tem feito, não tá o que você faz não funciona muito bem, porque está ultrapassado, né? Então, ela faz uma proposta de atualização daquela forma de recrutamento para aquela vaga, para aquele cargo, no caso, engenheiro de software específico, né? Então, essa auditoria, ela serve muito para isso, né? Ela serve para orientar também as questões operacionais, né? De registro em carteira, de pagamento de tributos, de recolhimento de INSS, de FGTS. Então, essa auditoria, ela serve para atualizar os departamentos da empresa, né? Nesse sentido aí mesmo. Ah, tá, professor, entendi. Né? Então, assim, é uma área bem interessante, mas, de certa forma, nessa disciplina, né, a gente encaixa ela como se fosse quase que uma revisão da disciplina de gestão de pessoas 1, né? Então, eu estou vendo aqui que nós já entraram mais pessoas. Eu só quero voltar aqui um pouquinho e falar aqui, deixa eu ver quem que entrou aqui. A Luana entrou, a Vitória entrou, a Giovana entrou. Então, pessoal, acho que é meninas, né, que entraram aí. A Luana, o Giovanni, né, e a Vitória. Então, eu já comecei a gravar essa aula aqui com o Vitor mais cedo um pouquinho, explicando como que vai ser a avaliação, como que nós vamos ter as nossas atividades. Aí depois é só vocês assistirem o início dessa gravação, que eu vou colocar lá no Classroom de novo, e vai estar tudo explicadinho, só para eu não precisar repetir aqui novamente, ok? Então, deixa eu tentar aqui só memorizar não, rebobinar. Que vocês lembram? Eu sei que é difícil puxar assim, não precisa nem decorar, né? Que vem à memória de vocês na disciplina de gestão de pessoas 1? Alguém pode aí falar um tema, 2 ou até 3? Vocês se recordam? Se vocês quiserem, eu dou algumas sugestões aqui. Vocês viram sobre recrutamento? E, professor, as meninas estão falando aí no chat. Ah, no chat? Deixa eu olhar aqui. Recrutamento, legal, que é bom dia. Processo seletivo, recrutamento. Que mais aí, gente? Em Vitória, que mais? Retenção de talentos. Ok. Nós vamos dar uma revisadinha em retenção de talentos, porque retenção de talentos, como mostrei aqui na ementa, ó, ela é um assunto da disciplina de gestão de pessoas 2, ó, tá vendo aqui, ó, retenção de talentos é manutenção de pessoal, né? Então, na atualização da linguagem, né? Vocês viram sobre treinamento ou não? Treinamento, vocês viram? Sim, também. Nós vamos dar atualização, porque também, tá vendo aqui, ó, na ementa, ele é um assunto de gestão de pessoas 2. Agora, desenvolvimento organizacional, tenho certeza que vocês não viram. Ele é um assunto mais extenso. Vocês viram aí sobre desenvolvimento organizacional? Esse eu não me recordo, não, professor. Hã? Esse eu não me recordo, não, mas eu acredito que não. Não, né? Avaliação de desempenho. Vocês viram? Só que de forma bem genérica, entendeu? Bem rapidinho, não mostrou as ferramentas. Isso, as ferramentas a gente não chegou a estudar, não. As ferramentas mostraram? Quem que ministrou gestão de pessoas 1 para vocês? Eu mesmo? Que é isso, Luana? Foi eu? Esse é o mesmo. Olha lá.
Ah, que legal. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma adaptação para vocês. Eu achei que foi a Ana Maria, achei que tivesse sido a Ana Maria que tivesse ministrado para vocês. Então, o professor foi bom também, né? O professor de gestão de pessoas 1. Eu vou fazer, então, só uma retomada aqui do assunto sobre gestão de pessoas 1, né? Nessa primeira aula, para a gente só discutir, né, a área de gestão de pessoas, que, na minha opinião, é uma área extremamente importante dentro da área organizacional, né? Uma área que só tem avançado, uma área que só tem sido, de maneira predominante, uma área que ajuda as pessoas a viverem melhor, né? Uma área que ajuda as pessoas a se organizarem melhor dentro da empresa, a ser vistas, a serem valorizadas, né? É uma área em que a organização identifica os talentos que têm potencial ou os talentos que precisam de melhoria. Em outras palavras, a empresa identifica aqueles que não estão se adequando muito bem ao cargo, que não estão se adaptando muito bem às políticas da empresa, né? E aí ela faz um desenvolvimento dessas pessoas, ela faz, dá umas, por isso que é importante se discutir, porque nem sempre a demissão ou o desligamento é o primeiro passo, é o passo imediato que nós, como gestores, devemos ter dentro da empresa. Então, muitas vezes, quando a empresa percebe que um funcionário, um colaborador, um talento não está dando o resultado que a empresa espera, o que a empresa faz de imediato? Principalmente nas pequenas. O que as empresas fazem? Demite. Não é assim? O que as empresas que possuem uma área de gestão de pessoas começam a fazer? Ou eu falo área de gestão de pessoas, mas a área, de repente a empresa não tem lá uma plaquinha escrito gestão de pessoas. Talvez a empresa é muito pequena para ter isso. Só que ela pode fazer gestão de pessoas mesmo sem ter um departamento de gestão de pessoas. Ela pode, por meio do seu proprietário, ou por meio do gerente ou das gerências, ela pode ter uma prática de gestão de pessoas, uma política de gestão de pessoas, certo? Ela pode ter uma atitude voltada para pessoas. Quando ela faz isso, ela está praticando gestão de pessoas. Então, nem sempre nós vamos estar participando de uma empresa que tem um departamento escrito lá na plaquinha, gestão de pessoas. De vocês aqui, quantos trabalham em empresa que tem a plaquinha escrito gestão de pessoas? Tem alguém? Tem? Ninguém? Olha só. Pode repetir a pergunta, professor? Quem de vocês trabalha em uma empresa que tem a plaquinha identificando o departamento, gestão de pessoas? Eu tenho. A sua empresa tem lá um departamento chamado gestão de pessoas? Lá é gente e gestão que ele chama. Como? O departamento lá é gente e gestão. Eu não escutei muito bem. O departamento lá da empresa é chamado gente e gestão. Gente, gestão? Isso. Interessante, hein? Diferente. Pois é, lá eles cuidam de tudo, até das premiações, tipo assim, cesta básica, tudo enquanto eles cuidam. É chamado gente e gestão. Interessante, muito interessante. Eu assim, só um pouquinho aqui, pessoal. Deixa eu só responder um aluno aqui. Ah, sim. Eu fechei aqui também, porque a mensagenzinha só fica piscando aqui. Não é toda empresa que tem um departamento como o seu, Vitor, que fica interessante, né? A responsabilidade ela fica toda direcionada para aquele departamento. E aquele departamento possui a responsabilidade de fazer a integração do funcionário, o recrutamento, a seleção, o treinamento, né? A valorização. Esse departamento fica responsável por fazer o endomarketing, não é assim? Então, o que acontece?
É exatamente isso, professor. Eles até fizeram um grupo de transmissão, né? Que ele faz justamente isso. Ele fica mandando todos os acontecimentos, aí, tipo, fica. Quando tem uma pessoa de aniversariando, ele manda. O processo de recrutamento, ele faz umas provinhas, pá. Aí, tipo, dá umas premiações para os funcionários. É muito massa. Exatamente. Então, olha para você ver, muito bacana. E quando a empresa não tem um departamento igual a esse? Quando a empresa não tem um departamento de gestão de pessoas, ela precisa fazer gestão de pessoas mesmo sem ter um departamento. Ela tem que começar a incorporar uma prática de gestão de pessoas mesmo sem ter um departamento. Olha só, vamos pegar um restaurante de pequeno porte? Um restaurante de pequeno porte. Né? Um restaurante que tem ali 2 cozinheiras, 4 auxiliares de cozinha, uns 4 garçons, uns 2 auxiliares de serviços gerais que trabalham de limpeza, a pessoa que fica no caixa, que às vezes é a esposa ou o próprio proprietário, né? E aí tem mais uma outra auxiliar de caixa. Quer dizer, pronto, acabou. Acabou. A empresa tem ali 10, 12 funcionários e nada mais. Quem faz toda a parte gerencial de tributação, de pagamento de impostos relacionados a pessoas, é o escritório de contabilidade. Então a empresa não tem estrutura para ter uma área de gestão de pessoas. Então, se ela não tem um departamento de gestão de pessoas, como que ela faz para trabalhar gestão de pessoas? Ela pode contratar uma consultoria, ou ela mesma pode trabalhar junto com junto com a sua equipe, ela pode trabalhar junto com a sua equipe todos os fatores relacionados a pessoas. Como assim? Ela pode implantar, por conta própria, um sistema de reconhecimento. Ela pode implantar o sistema de reconhecimento sem ter, propriamente dito, um departamento. Ela pode criar uma política de reconhecimento com base em resultados, em metas. Né? Ela pode instituir lá algumas metas que os funcionários devem cumprir. Quando eles cumprem, ela faz premiação. Isso é gestão de pessoas. A empresa pode ter um formulário, uma forma de fazer recrutamento por conta própria. A empresa pode ter fazer um cronograma de treinamentos por conta própria, sem ter. O proprietário faz isso. E é claro que ele contrata uma empresa de consultoria para ele não precisar dar o treinamento. Né? É muito difícil, é muito delicado quando o dono da empresa dá o treinamento em todas as áreas. É muito difícil. Né? Porque fica sempre a mesma pessoa falando a mesma coisa. Então, é quase aquele ditado popular, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Às vezes o funcionário, às vezes o dono vai falar sobre ética no trabalho ou sobre comprometimento, e às vezes ele está cobrando alguma coisa que os funcionários não veem nele. E aí não fica interessante, não gera resultado, não gera mudança de comportamento. Vocês entendem isso que eu estou falando? Então, às vezes, mesmo sem você ter um departamento de gestão de pessoas, você pode fazer gestão de pessoas, né? Você pode contratar uma empresa de consultoria, você, dono da sua proprietário da sua empresa, você pode fazer isso, né? Contrata uma consultoria, faz uma parceria com o Sebrae, né? O Sebrae tem muitos planos que às vezes subsidia 100% ou 50% da consultoria. É totalmente possível fazer isso. É totalmente possível implantar gestão de pessoas dentro de uma empresa que não tem um departamento. O que não pode ter é a empresa não implantar absolutamente nada. Isso não pode ter, pessoal. Então, uma empresa, mesmo sendo pequena, até 10 funcionários, ela tem que ter um desenho de cargos e tarefas. Ela tem que ter. Se você tem lá 4 funcionários, você tem que fazer um desenho desse. Eu até expliquei isso na área de gestão de pessoas 1, né?
análise e descrição de cargos. Não sei se vocês vão recordar disso agora, né? Mas se não recordar, a gente pode fazer uma revisãozinha também, né? Então, é importante ter uma descrição e uma análise de cargos, né? O caixa precisa saber o que ele vai fazer, né? O garçom precisa saber o que ele vai fazer, o perfil do garçom, o perfil do caixa. Você tem que ter isso na sua empresa. Você tem que ter definido como você vai fazer o recrutamento, você tem que ter definido como você vai fazer a seleção, você tem que ter definido como você vai fazer a integração disso. Não pode ser tudo na tora, operacional. Não, ele entra aqui e ele vai aprendendo. Não pode ser dessa forma. A pessoa, quando é contratada por uma empresa, pela primeira vez, eu acho que todos vocês já passaram por essa experiência, quando uma pessoa entra na empresa, ela tem expectativas, certo? Nós, como somos contratados por uma empresa, estamos trabalhando naquela empresa. Nossa, minha primeira semana, nós temos expectativas. Qual que é a expectativa? Eu vou aprender, eu vou contribuir, eu vou crescer. Não é isso? Não é isso? Eu vou aprender, eu vou aprender, eu vou crescer, eu vou contribuir. É isso que a gente espera. E quando você... Sim, professor. Sim. Desculpa estar interrompendo, mas quando eu fui fazer meu recrutamento lá na Temar, né, eu fui junto com um cara. Eu ia para a área de logística e ele foi para a área de financeiro. Ele tava na expectativa que ele não estava conseguindo nem se controlar mesmo, cara. Tipo, ansioso, mas... Não é? Aí tipo assim, ó, o recrutamento lá, ele faz da seguinte forma, eles passam uma integração geral de todos os departamentos, né? Aí depois, por exemplo, eu fui para a minha área, depois eu fui ter um recrutamento só com o gerente de logística. Ele ia me passar o que eu ia fazer, qual que era o meu projeto de estágio, entendeu? Aí, tipo assim, ele faz um recrutamento geral e depois ele te direciona a uma pessoa só para tu fazer, para ele discriminar o que tu vai desenvolver, entendeu? Você está falando da integração, né, Vitor? Isso. A integração. Porque o recrutamento é o momento que a empresa divulga a vaga. O recrutamento, né? Essa palavra, a expressão recrutamento, é a divulgação da vaga. Então, é quando a empresa divulga a vaga no jornal, na internet, nas faculdades, ela está divulgando, ela está falando, estou precisando de fulano de tal, com tal perfil, enviar o currículo, tal salário. Essa é a parte de recrutamento. A parte de seleção é quando você vai concorrer à vaga, né? Aí você vai participar da entrevista, vai entregar o currículo, vai participar de uma dinâmica de grupo, vai participar de um teste, aí a empresa vai avaliar quem que é o melhor, né? E te chama, te contrata. Quando você é contratado, aí é a parte de integração. Aí ela vai te apresentar a empresa, o departamento que você vai trabalhar, o ambiente de trabalho, os seus colegas. De repente, algumas empresas também possuem a política de mostrar o regimento. Então, você está falando da parte de integração, não é isso? Sim, professor, é isso mesmo. Beleza. Só para a gente alinhar aqui as expressões certas. Então, quando você é contratado, você é cheio de expectativas. Né? Aí, quer dizer, quando você entra na empresa, não tem nada. Olha que decepção. Quando você é contratado, não tem nada. Aí o proprietário falou, você vai ser selecionado, traz sua documentação, viu? Traz cópia dos seus documentos, traz carteira de trabalho, faz lá o exame admissional e pode começar na segunda-feira. Na segunda-feira você pode começar. Aí você chega lá na empresa, você foi contratado para ser o caixa do restaurante, né? Aí ele te leva lá para o caixa, né? No início do expediente, te explica como que fecha o caixa, como que você recebe, onde que você coloca os canhotinhos dos cartões de débito e de crédito, onde você coloca o dinheiro, como que você lança isso no sistema, né? Ele mostra para você o que você tem de troco e fala assim, pronto, você já sabe de tudo, boa sorte. Você fala, meu Deus, é desse jeito? Quer dizer, não me apresentou a empresa, não me apresentou meus colegas, né? Não falou que o meu cargo é importante, não falou das minhas atribuições, não falou que eu posso crescer depois,
não falou que ele vai me incentivar, ele não falou nada. Só me jogou lá pro meu posto de trabalho e falou assim, se vira aí, amigão. Você já sabe o que faz aqui, ó, se vira aí. Não é frustrante? É muito frustrante. É muito frustrante, né? É igual assim, quando você começa a namorar, né? Quando você começa a namorar um moço ou uma moça, e aí, quer dizer, não tem nada de especial naquele namoro, né? Porque quando você começa a namorar, né, assim, você não vai cheio de expectativa. Nossa, eu vou passear com ela, eu vou passear com ele, eu quero dar um presente assim, eu dou um presente assado, no dia dos namorados eu vou presentear assim, nós vamos assim, assado. Você não fica na expectativa? Fala a verdade. Agora, quando você começa a namorar e não tem nada de legal, você fica frustrado. Você fala, não, não quero namorar desse jeito, eu não quero namorar, não. É a mesma coisa uma empresa. A empresa é um namoro. É um namoro, né? Você dá e também recebe. Você tem muita coisa para oferecer, mas também você quer muita coisa em troca. Assim como no relacionamento. Então a empresa tem que se portar muito com isso. A maior parte das empresas, pessoal, a maior parte das empresas, elas possuem um turnover, uma rotatividade de funcionários muito grande, porque ela não tem nada, ela não oferece quase nada para o funcionário. O funcionário, o colaborador, o talento, independente aqui da forma como nós vamos chamar, ele, nas pequenas empresas, ou de repente empresa que não tem política de gestão de pessoas, ele fica trabalhando por si só. Ele tem que se autoestimular. Ele tem que se autoestimular, né? Ele tem que se motivar. Por quê? Porque a empresa não oferece. Então, de quem que é a responsabilidade de mudar esse cenário? De quem que é a responsabilidade de mudar as empresas que não possuem políticas? De quem que é a responsabilidade? A responsabilidade é nossa. Nossa. Nós que estamos estudando isso. Dos gestores. A responsabilidade são dos proprietários. Os proprietários precisam entender de maneira urgente e emergencial o que é a área de gestão de pessoas e o que isso impacta no desempenho da empresa. Não é isso que a gente fala constantemente? Não é isso que a gente procura constantemente? Falar sobre desempenho, falar sobre impacto organizacional, falar sobre crescimento, em ter lucro. Não é sobre isso que a gente fala o tempo todo, pessoal? Não é isso que a gente quer o tempo todo? Fala a verdade. Hoje, o que se estuda muito hoje? Gestão de equipes digitais. Gestão de equipes digitais. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento de pandemia e que muitas empresas, muitos funcionários estão trabalhando em home office. Olha só, eu sou funcionário da Faculdade Católica. Eu estou trabalhando em home office. Então, veja, quais são as estratégias que as empresas, ou que a empresa, no caso, a instituição de ensino superior, estão fazendo para se relacionar conosco, funcionários, para ela obter ainda bons resultados. Então, é uma forma diferente de gestão, gente. É uma forma diferente de acompanhamento, né? Por quê? Porque em momento de pandemia, né, isso que eu estava conversando com o Vitor antes da aula, eu estava falando com o Vitor assim, de Vitor, nós estamos presenciando um marco histórico do planeta. Nós estamos vivenciando um marco histórico do planeta. Daqui a 100 anos, as pessoas vão falar disso que estamos vivendo, porque isso é história. A primeira pandemia, né, em nível mundial, coronavírus, Covid-19. Como que a humanidade se adaptou a essa pandemia? Como que a humanidade é, se refez, né? Como que a área de gestão se refez?
Então, daqui muitos anos ainda, as pessoas vão estar discutindo esse assunto. Como que nós trabalhamos em termos de velocidade para adaptarmos as ferramentas de gestão à nova realidade? Então, isso vai ficar marcado, pessoal. Como que as empresas se adaptaram para isso? Os novos negócios que surgiram, as novas formas de acompanhamento, as novas formas de recrutamento, as novas formas de treinamento, né? O comprometimento das pessoas com essa nova forma de trabalho. Sabe para quem vai essa responsabilidade toda? Para você, para mim. Nós vamos ter que nos adaptar. Você amanhã vai ser contratado e vão te perguntar assim: você já trabalhou home office? Como que você desempenhava a sua atividade? Como que você era avaliado? Ou você já gerenciou uma equipe de home office? Você pode ser argumentado por isso. Você já gerenciou? Como que você gerenciava? Como que você fazia para chamar o comprometimento das pessoas em home office para os resultados que você precisava? Como que você fazia isso? Então, é um momento muito importante. É um momento muito importante, né? Nós estamos vivendo uma nova era da gestão de pessoas. Nós estamos vivendo uma nova era em que nós temos que reaprender como fazer todos os processos e subprocessos da gestão de pessoas, né? Então, o ambiente organizacional, ele fica esperando por nós. O ambiente fica esperando pela, pela nossa contrapartida de gestor de gestão de pessoas, né? Então, o gerente, o diretor, o supervisor da área de pessoas, ele é um gestor de pessoas. Aí eu volto um pouquinho atrás. Se você é só o gerente do restaurante e a empresa não tem um departamento escrito gestão de pessoas, você é responsável pela área de gestão de pessoas. Você, de maneira indireta, é responsável. Você, como gerente, você tem que fazer tudo para desenvolver habilidades, quiçá até criar habilidades nos seus funcionários, né? Por que eu estou falando desenvolver e criar? Porque às vezes você tem um garçom, né, que já foi garçom, que sabe como servir, que sabe como manusear a tecnologia de mão que você cedeu para ele, o software de pedidos, ele já sabe. Então, o que você vai fazer? Você só vai aperfeiçoar o conhecimento dele. Mas você pode ter garçom que nunca tenha trabalhado com tecnologia para atendimento de pessoas. E aí você implantou isso e ele está perdido. Então você vai ter que criar uma habilidade que ele não tem. Você vai ter que ensinar ele a mexer com tecnologia para tirar pedido. Vai ter que criar, então. Vai ter que criar uma habilidade. Essa é responsabilidade sua como gerente. Você vai ter que estimular esse seu garçom a ele querer continuar trabalhando, a ele querer crescer. Você vai ter que treinar esse seu garçom a ter um bom atendimento, um atendimento cordial, um atendimento com agilidade. Você vai ter que treinar esse garçom a servir as pessoas com sorriso, né? Então, olha só aqui, ó. A empresa tem a sua estratégia. Ela tem a sua estratégia de negócio. Qual que é a estratégia? Cada uma possui uma estratégia. Então, digamos assim, a empresa tem estratégia de ter atendimento personalizado, de ter produtos exclusivos. A empresa tem estratégia de estar em um ponto bem localizado na cidade. A empresa tem estratégia de fazer relacionamento com seus clientes após a compra e depois de 15 dias que ele fez a compra. A empresa possui estratégia de implantar gestão sustentável de resíduos. Olha o que eu estou falando. Estou indo para um outro lado. Eu estou falando da estratégia de negócios. Da estratégia de negócios. A empresa tem estratégia de logística inteligente para fazer entrega rápida
dos produtos que os clientes pedem. Então, a empresa tem estratégia, por exemplo, de divulgação e marketing. Então, olha, a empresa tem uma série de estratégias aqui. Eu estou falando desse quadrante verdinho aqui, ó, do lado esquerdo, onde eu estou movimentando o mouse nele. A empresa tem um monte de estratégia. E o que vocês acham que tem que fazer para cumprir esse monte de estratégia? As pessoas precisam estar engajadas para que essa estratégia aconteça. Então, olha só. Se você não tiver as pessoas engajadas, a sua política, a sua estratégia de gestão de resíduos sustentável, ou seja, reaproveitamento, reciclagem e redução, não vai funcionar. Se você não tiver uma prática de recursos humanos, não tiver as pessoas engajadas, a sua parte, por exemplo, de atendimento, um atendimento individualizado, não vai funcionar. Então, tudo depende do engajamento das pessoas. Tudo depende do engajamento das pessoas aqui, ó. As práticas de recursos humanos estão no centro. Por que as práticas de recursos humanos estão no centro? Porque tudo que uma empresa faz, tudo que uma empresa projeta, ela faz ou projeta por meio de quem, pessoal? Por meio de quem? A resposta óbvia. Por meio das pessoas. Ela faz e ela projeta tudo por meio das pessoas. Então, o seu esforço tem que ser também em cima das pessoas. Você não pode ignorar seus funcionários, você não pode ignorar o desejo deles, você não pode ignorar as ansiedades deles, você não pode ignorar as necessidades deles. Né? Eu vi um grande exemplo do que o senhor está falando aí, lá na empresa Fabiano Parafuso, né? Ele paga, de vez em quando ele paga um coach para ir lá, dar uns cursos, né, de melhoramento lá dos funcionários internos. Tinha uma pessoa lá, que hoje é o gerente dele, e o cara não tinha perspectiva de nada. Aí o que ele fez? Ele estimulou o cara a ter uma formação, aí o cara se formou em contabilidade, aí tipo assim, ele ajudou o cara a comprar a casa, tipo assim, deu um valor para ele, aí ele comprou a casa, aí tipo assim, deixou ele pagando o restante, né? Senão até hoje o cara tava vivendo de aluguel. Então, eu vi muito dessa questão essa questão que você estava falando aí lá nessa empresa, né, da Fabiano Parafuso. E você acha que essa pessoa, depois que recebe esse tipo de estímulo da empresa, ele trabalha com mais dedicação? Demais. Demais. Tanto que então, ele, até hoje eu tô lá com ele, né? Na verdade, ele entrou, vamos dizer assim, quando o cara estava criando a empresa, e até hoje o cara tá lá e o jeito que ele fala, quando ele ministrou uma palestra pra gente lá, o cara fala do serviço dele, tipo assim, com muito orgulho, sabe? Que gosta de fazer aquilo. Então, olha que interessante. Claro que o proprietário da empresa, o Fabiano, não faz isso para todos os funcionários. Ele deve ter, de maneira internalizada, uma percepção muito boa e fala assim, nossa, aquela pessoa precisa de uma ajuda agora. O que você acha? Você tem que ter relacionamento com os seus funcionários. Você tem que saber da realidade deles. Porque imagina assim, você tem um funcionário na sua empresa, ele está lá há 2 meses só, mas você ficou sabendo que ele tem passado dificuldade na casa dele. Ele tá tendo dificuldade até para comprar alimento. Ele trabalha lá no operacional. Ele está com dificuldade de comprar alimento. O que você faz? Você cruza os braços e fala assim, ele está trabalhando aqui, chega no final do mês, ele recebe o salário dele, ele compra a cesta básica. Ele compra a comida. Ou você pode dar uma cesta básica para ele, para ajudar ele naquele momento difícil. Essa é a parte de sensibilidade de gestão de pessoas. A empresa que eu trabalho, professor, teve um caso desse bem, o cara do operacional, né, ele teve que ser desligado, porque a gente terceirizou toda a time de entrega, aí souberam que que a mulher dele teve filho recentemente, e ele estava com dificuldade. A empresa pegou, comprou, acho que uma quantidade X de fraldas e caixa de leite e foi deixar lá para ele, entendeu?
mesmo assim, mesmo o cara não fazendo parte mais do quadro, ela tem essa preocupação. Olha a política bonita da empresa, né? E é claro, quando as pessoas ficam sabendo que a empresa institui uma política assim, as pessoas ficam mais sensíveis e simpáticas à empresa que ele trabalha. Então, o que, que ele começa a falar? Bem da sua empresa. Pois é exatamente Bem da isso. sua empresa, né? Lá, professor, eles fazem os acompanhamentos de desempenho de cada colaborador, entendeu? Lá tem os melhores caras, os caras que tem maior economia de combustível, todo tipo de indicador que o senhor pensar, lá faz. Aí, tipo assim, em toda primeira segunda-feira do mês tem uma reunião chamada Super Matinal, que lá ele mostra esses indicadores e eles dão uma cesta de doce, bebidas, para esses caras que batem todos os indicadores, que são os melhores, né, durante o mês. Então, os caras, aí, tipo assim, quando entrou a pandemia, a gente meio que viu que os caras estavam começando a ficar desmotivados, né, por fato de não ter mais essa premiação. Então, daí a gente pode ver a importância, né, da gente fazer essas premiações e o reconhecimento da equipe mediante os processos da empresa. Então, assim, essas atitudes pontuais, eu vou até dizer assim, digamos que isso não faça nem parte da política da empresa, Vitor. Eu estou dando um chute aqui, entende? Às vezes, desculpa, isso acontece por meio de uma sensibilidade do dono da empresa ou do gerente. Mas, digamos assim, que a empresa começa a fazer esse tipo de ação pontual e isso gera resultado, mesmo que não se torne uma política. Como que se torna uma política? Quando a empresa coloca isso dentro do cronograma de trabalho e ela planeja fazer isso durante todo o exercício ou de todo o ano, né? Então ela tem planejado lá. Vou dar tantas cestas básicas, nós vamos premiar, nós temos X de recursos para premiar pessoas, nós vamos encaminhar as pessoas que bateram as metas para tal viagem. Então, quando a gente fala que a empresa possui uma política, é porque ela se planeja, né? Vocês já viram assim algumas, É porque de, algumas, sim. É porque, de certa forma, a empresa se planeja mesmo. Ela não faz aquilo ali tanto só porque ela é boazinha, mas porque aquilo ali vai gerar melhor desempenho da empresa, né? Também. Mas, Vai gerar resultado, né? mas o que eu vejo na empresa, que na verdade, eu acho que é cultura deles mesmo, porque agora mesmo, né? Agora, durante esse período de pandemia, a Ambev mandou álcool, agora mandou uma carreta de cesta básica, ela está dando para os clientes que elas estão vendo que é mais, tipo assim, os PDV que é mais carente, né? Aí elas estão dando essa cesta básica para os PDV, então eu acho que é política mesmo, entendeu? Então, olha só, isso é muito interessante, isso é muito interessante. Eu sou apaixonado por isso porque eu gosto muito, né? Eu também sou da área de gestão estratégica de negócios, você sabe disso. Eu também sou da área de marketing, né? Você também sabe disso. E também sou da área de gestão de pessoas. Então, o que eu percebo? Que, gente, é tudo engajado. Tá ruim o áudio? Tá sim, senhor, tá falhando. Tá, Olhando. tá tudo Deixa eu dando. só ver aqui. Deixa eu só ver aqui a rede que vocês estão observar aqui. Ah, botando Deixa eu ver se eu tenho uma rede melhor aqui para conectar. Melhorou ou não? Tá ruim ainda. Tá ruim ainda, né? Deixa eu tentar aqui. Oi. Vamos tentar aí agora, pessoal. Como tá aí agora? Luana, como tá? Tá um robô ainda? Tá ruim ainda. Deixa eu ver aqui. Eu tenho várias redes aqui em casa. Deixa eu ver aqui uma outra aqui. Deixa eu ver aqui essa aqui.
se vai melhorar. Como que tá aí agora, eu vou falando, para vocês me dando retorno aí, para ver se está melhorando. E agora, como tá aí, Vitória? Luana? Tá ruim demais, professor. Tá ruim. Tá muito ruim. Tá tipo se você tivesse roubo, sei lá. Tá como se você tivesse roubo. Tá esquisito. Peraí, deixa eu... E agora? Se tiver ruim, eu vou reiniciar aqui o meu. Vou sair e vai lá de novo. Tá ruim ainda, né? Peraí, então. Fiquem conectados aí. Pessoal, como que estamos aí agora? Agora foi, professor. Coisa boa, coisa boa. Se travar aí, vocês me falam de novo. Vou colocar aqui no bate-papo para eu ficar. Eu fico com o bate-papo aberto no meu celular. E agora que eu vi que eu estava com a câmera ligada e tinha duas imagens minhas aqui. Legal. Então, o que eu acho muito interessante? É essa relação e de dependência que tem entre a área de gestão estratégica de negócios, recursos humanos e marketing. Né? Então, o que acontece? Quando você tem uma política boa de recursos humanos, quando você tem estratégias eficientes na área de recursos humanos, que estratégias são essas? São essas que nós estamos falando aqui o tempo todo. Né? Política de recompensa, de premiação, uma política de assistência social interessante, que é essa parte de beneficiar pessoas com cesta básica, ou ajudar uma creche, ou ajudar um asilo de velhinhos, né? Essa parte de assistência social, né? Voltando o inverso ali, uma política interessante de desenho de cargos, de gestão de cargos, recrutamento, seleção, treinamento, uma política de relacionamento com sindicatos, sabe? Quando você tem tudo isso, você começa a ter resultados. Você começa a ter resultados. Né? Então, o que isso acontece? Opa, eu tenho uma prática eficiente de recursos humanos que tem relação com a estratégia de negócios e que faz todo o impacto na prática de mercado. O que é a prática de mercado? É o relacionamento com seus clientes, é o relacionamento com os seus fornecedores. Existem empresas que têm bons relacionamentos com seus competidores, com seus concorrentes ainda. Olha só, a parte de construção civil, pequenas empresas, e eu digo pequenas, de micro para pequenas empresas, de material para construção. Quando você, cliente, vai comprar uma casa de material para construção, você vai lá quer comprar 10 portas de veneziana. 10 portas. E aí, aquela casa de material para construção não tem as 10 portas, ela só tem 6. Mas para não perder o cliente, o que ela faz? Ela liga para um concorrente, que é um parceiro dela, e falou, preciso de 4 portas venezianas, você consegue me entregar aqui? Tem um cliente que eu não posso perder. Se você tem bom relacionamento com esse concorrente, com esse competidor, ele vira um parceiro naquele momento. Ele deixa de ser um concorrente para ser um parceiro. Isso não é extraordinário? Isso não é bacana? E é possível fazer isso por meio de uma área de gestão de pessoas estratégica. É possível fazer isso. Né? Estão me escutando? Tá ok? Tá tudo jóia? Vai me dando um retorno aí. Pode ser até pelo bate-papo. Beleza, obrigado, Vitória.
Então, vocês conseguem perceber isso? É muito importante, então, a área de gestão de pessoas trabalhar o gestor, o gerente, o diretor, o supervisor, trabalhar essa área, trabalhar essa prática. Por quê? Porque isso dá resultado. Isso dá resultado para a empresa, né? Sai do âmbito só interno e passa para o âmbito de negócios, né? Então é muito equivocado quando você imagina que você está trabalhando a área de gestão de pessoas e você está focado somente na área interna. Então é muito equivocado pensar dessa forma, agir dessa forma. Não, vou trabalhar gestão de pessoas só para os meus funcionários. É equivocado, é errado. Então você trabalha a área de gestão de pessoas pensando também nos benefícios que a sua empresa vai oferecer para o mercado. Então, quando você tem uma área de gestão de pessoas ativa, que motiva os funcionários, que estimula os funcionários, como isso que nós estamos conversando aqui agora, o seu funcionário, estimulado e motivado, ele vai tratar bem seu cliente, que vai falar para outros clientes, que de repente chega em um cliente grande. Isso é o quê? Isso é coisa interna? Não. Agora o resultado virou externo. Quando a sua área de gestão de pessoas trabalha muito bem o relacionamento com os fornecedores, trata o fornecedor não somente com rigidez, com cobrança, mas sim com parceria, encaminhando para esse fornecedor brinde, falando com cordialidade, ganhando descontos, ganhando preferência de entrega daquele fornecedor para você, aquele fornecedor honrando compromisso de qualidade, de agilidade, de prazo de entrega, né? Com produtos poucos danificados. Tem fornecedor que entrega produto danificado, depois eles repõem, mas isso é um atraso muito grande para a sua empresa. Então, quando o fornecedor prima aquele cliente, no caso você, e fala, não, isso aqui, ó, toma cuidado, que isso aqui vai lá para o fulano. Isso é por quê? Porque a empresa tem uma pessoa, tem um departamento de compras que faz um bom relacionamento com os fornecedores. E isso gera resultado lá fora, né? Então, veja, quando a gente fala sobre estratégia de negócios, prática de recursos humanos, impacto nas práticas de mercado, nós não podemos falar nada isolado. Então, a área de gestão de pessoas, principalmente essa nova área de gestão de pessoas, envolvendo também o home office, como nós já discutimos, ela é toda integrada. Ela é toda integrada. E quando isso está alinhado, o que que faz? As pessoas começam a fazer discussões, as pessoas ficam à vontade dentro da empresa para dar sugestões, né? É um brainstorm, né? Essa expressão, essa terminologia já é de conhecimento de vocês. Então a empresa começa a fazer brainstorms. Então as pessoas começam a dar sugestões porque elas se sentem participes, elas se sentem importantes. É tão chato, é tão ruim quando você está dentro de uma empresa e você não sente que as suas sugestões são acatadas, que as pessoas ouvem as suas sugestões, que os gestores, os supervisores não ouvem. É muito frustrante. É muito frustrante. O que é bacana? Quando os gestores escutam. Eles podem até não implantar o que você está sugerindo. Eles podem até falar assim, Vitória, isso que você sugeriu é muito interessante, mas por hora nós não vamos fazer, porque nós investimos muito dinheiro na estratégia antiga, nós vamos esperar um pouquinho para a empresa respirar e nós vamos pensar nisso que você está sugerindo, porque isso é muito importante. O que é que a Vitória vai sentir? Importante para a empresa. Vai, poxa, que legal. Então, o que a Vitória vai fazer? Na próxima vez que ela vê algo errado, ou algo que pode ser melhorado, uma forma mais rápida de fazer alguma coisa, ela vai dar sugestão, porque ela foi recebida bem da vez anterior. Agora, imagina o seguinte, que a Vitória vai dar uma sugestão, e o gestor fala, não, Vitória, o que é isso? Isso aí não tem nada a ver, Vitória. Isso aí não tem nada a ver. Isso aí não se aplica, isso aí a gente não tem dinheiro para fazer isso agora. Não vamos fazer isso não, viu, Vitória? Não vamos fazer isso não. Tira isso de cabeça. Eu duvido que a Vitória
dê uma nova sugestão, depois de ganhar um atendimento desse, uma receptividade dessa, uma resposta frente a uma sugestão? Dificilmente. Então, o que os gestores têm que fazer? Estimular os seus talentos a compartilhar a visão que eles têm sobre as coisas. Recomendações sobre as ações mais adequadas. Então, as pessoas têm que ter liberdade. Tem que ter liberdade. Eu faço uma relação muito forte da empresa com a gestão de família. Tem alguém aí, gente, dentre vós, tem alguém de vocês que faz parte de uma família numerosa, que tem muitos irmãos, tem pai, tem mãe ainda, vivos? Tem alguém de vocês aí que tem, digamos, 2 ou 3 irmãos, pai e mãe, e moram todos juntos? Alguém tem? Ninguém? Aqui só tem filho único aqui? Imagine o seguinte, uma família... Olha lá o Blenner, olha o Blenner. Blenner, você faz parte de uma família numerosa? Então, olha só, tem 3 irmãos para cima aí, Blenner? Pai, mãe ainda. É uma gestão que tem que ser feita dentro de casa. É uma gestão, né? Então, é a mesma coisa que acontece dentro da empresa. Você tem que planejar o ano, né? Digamos, vamos planejar a viagem do ano, 1 ou 2, não sei, para qualquer lugar, mas vamos planejar uma viagem. Quem obedecer mais tem mais benefício, quem obedecer menos tem menos benefício. Cada filho, o pai e a mãe, possuem um tipo de estilo de liderança sobre ele, né? Então, veja, a casa as pessoas têm que ter responsabilidade. Cada um tem que ter uma responsabilidade, senão vira uma bagunça. Então, a gestão familiar é muito parecida com a gestão de negócios. Muito, muito parecida. Né? Quando você vai escolher uma namorada, quando você vai escolher um namorado, seu pai e sua mãe fica perguntando assim, quem que é? É filho de quem? É filho de quem? Faz o quê? Um recrutamento e uma seleção de pessoal, gente, para um novo membro da família. Né? Quando tá tudo bagunçado ali, faz uma reunião. Não, vamos agilizar isso aqui, vamos fazer uma reunião aqui. Vamos fazer um treinamento aqui, gente. Nós precisamos fazer uma integração aqui em casa, vamos organizar as coisas aqui. Você não está organizando seu quarto, você não está lavando a louça, ó, você está chegando muito tarde, ó, você não está levantando a tampa do vaso aí, o homem às vezes não faz as coisas erradas lá dentro do vaso, né? Não tem uma boa pontaria. Olha aqui, ó. Então, não é um reencaminhamento de tudo? Tem que ter, a gestão familiar tem que ter esse tipo de coisa. Abigail gostou aí, né, Abigail? Então, da mesma forma como você tem que escutar seus filhos, os pais têm que escutar seus filhos, a empresa também precisa escutar os funcionários, porque senão seus filhos, né, não vão ter a coragem de se abrir em casa. E aí, na empresa, da mesma forma, você tem que criar um ambiente para os seus funcionários falarem também, porque senão é só prejuízo. Então, a gestão de pessoas é um aprendizado, pessoal, é um aprendizado. Você tem que se revisar, se reestruturar, você tem que se repensar. Por quê? Ao mudar você, primeiro, você começa a ter visão mais holística para tentar mudar outras pessoas. Por meio da sua mudança e da sua revisão pessoal, as outras pessoas, ao perceber isso em você, elas passam a mudar também. Claro que isso não é 100% de chance em todos os casos, mas a gestão pelo exemplo é muito forte, né? É muito forte. Então, o que a empresa faz aqui, né? Para conseguir tudo isso aqui, ó, na linha verde, tudo isso que está pintado de verde, o que a empresa precisa refletir? Se todos dentro da empresa estão falando a mesma língua, se todos estão pensando pelo bem da empresa, se todos concordam que para se ter o crescimento pessoal, individual e de
cargo, se para isso acontecer, a empresa precisa crescer. Então, todo mundo precisa estar alinhado nisso. Quem que é responsável por fazer isso? Você que é o novo gestor, você que está sendo formado para isso. Eu também, como gestor, eu tenho que pensar nisso o tempo todo. Se você percebe alguém que não está entendendo, que não está falando a mesma língua dentro da sua empresa, você tem que chamar ele. Você tem que refletir com ele. Você tem que investir mais tempo nele. Por quê? Porque uma laranja podre apodrece todo o saco, né? Então, você tem que alinhar. E se ele não se adequar, se você investir tempo, investir recurso, ele tem que ser descartado. Ele não pode continuar na empresa. Aí sim, depois de muito se esforçar, como eu falei no início, aí se a pessoa não se adequar, você tem que mudar esse membro da equipe. Uma outra reflexão. Nós somos competitivos? Como é ser competitivo? É ter uma estrutura interessante, básica, mínima ou de competição, depende do porte da sua empresa, do tamanho da sua empresa. Você tem pessoas engajadas, você tem pessoas competentes, você tem recurso para marketing, você tem recurso disponível para premiação, você tem recurso disponível para progredir as pessoas de cargo ou de salário, você avalia bem seus funcionários, você tem uma política de treinamento interessante, você tem parceiros fortes. Então, claro, você tem que refletir sobre essas coisas, para que isso aqui, ó, caminhe bem. Tendo isto, você começa a buscar oportunidades de melhoria. Você começa a buscar oportunidades de melhoria, né? Então, eu quero trazer vocês aqui a uma reflexão que, para chegar até esse modelo, muitas coisas tiveram que acontecer, pessoal. Para esse modelo aqui chegar hoje, uma proposta mais moderna, de uma nova gestão de pessoas, né, que alinha estratégias com gestão de pessoas e com marketing, tá vendo? Ó? Prática de mercado é marketing. As práticas de recursos humanos ligadas às estratégias de negócios. Falando sobre competição, ó. Falando sobre competitividade. Né? Então, para nós chegarmos a este modelo, muitas coisas tiveram que acontecer. Muitas coisas. Né? Eu não quero ser demorado aqui, não. Eu só quero compartilhar um pouquinho da história, só para a gente revisar, só para a gente trazer um filme na nossa cabeça, né? Para a gente chegar até os dias já tá, para a gente chegar hoje, né? Nesse momento atual. Então, olha só, antes dessa época aí, 1856, né? 1915 ali, no século XVII, indo para o século XVIII, praticamente, né? O foco não era nas pessoas, né? O foco era na tarefa, na execução, né? Então, o que se pensava aqui nessa época, né? No final do século XVII, final do século XVIII, ali, ó, 1900, em 1900, 1910 ali, aconteceu a Revolução Industrial. Frederick Taylor, vocês estão com saudade aí da Teoria Geral da Administração? TGA? Lá no primeiro período? O tempo passa, hein, gente? O tempo passa. Meu Deus do céu. Vocês já estão indo aí para o sexto, sétimo período. Tem gente que já está formando. E voa, né? Voa. Então, nessa época aqui, pessoal, você imagina o seguinte: o foco não era nas pessoas, não. O foco era melhorar a produtividade. O que Frederick Taylor estudou? Frederick Taylor estudou tempos e movimentos.
Então não tinha muita preocupação com segurança no trabalho, não. Muitas pessoas machucavam, perdiam mão, morriam, tora caía em cima das pessoas, as pessoas se queimavam ali na, no chão de fábrica, né? Fazendo a linha de produção ali, né? Por mais que eles buscavam ser muito organizados, mas não tinha um técnico de segurança no trabalho, não. As pessoas não tinham um processo de recrutamento eficiente, seleção eficiente. A pessoa entrava na empresa e começava a trabalhar, né? Aí você lembra lá do filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, né? O filme chama Tempos Modernos, é porque naquela época a indústria era recente, era moderno para aquela época. Acontecia o êxodo rural, né? Quer dizer, as pessoas saíam, né? Dos campos de algodão, né? E iam para a cidade, deixavam de ser artesãos e iam para a cidade para trabalhar dentro da indústria. O que esse pessoal trabalhava que conhecia de indústria? A pessoa que trabalhava colhendo algodão, que era artesão, o pessoal está dentro da indústria, começa a serrar, a dar martelada, a trabalhar perto de caldeira, gente. Quente, um ambiente fechado. Essas pessoas se machucavam muito, se lesionavam muito, né? E Taylor estudava era para aumentar a produtividade, aumentar a produtividade. Isso que não tinha nada de gestão de pessoas aqui. Eles se esforçavam em fazer uma adaptação do trabalho para as pessoas para elas produzirem mais. Aí depois disso aí surgiu a teoria das relações humanas, né, professor? Exatamente. Elton Mayo, né? Elton Mayo, né, da teoria das relações humanas, né? Então, Elton Mayo foi um dos primeiros. Se hoje a gente trabalha, deixa eu ver se está por aqui, ó. Vou passar e depois eu volto. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Né? Só porque o Vitor chamou aí ó, um olhar, né? Então, nós pulamos algumas décadas, tá vendo aqui, ó? Depois foi Fayol, depois foi Ford e chegou aqui Elton Mayo. Elton Mayo, ele estudou a área de gestão, foi o primeiro. Foi o primeiro. Mas, olha só, ele estava fazendo um estudo para descobrir qual era o impacto da iluminação do ambiente no resultado. Então ele começou a estudar, não foi estudar as pessoas, ele queria saber se a luz impactava na produtividade. E aí, cara, por coincidência do destino ou não, ele começou a estudar o comportamento das pessoas. E ele começou a estudar a organização formal e a organização informal. Então, foi a partir desse estudo dele em que as empresas começaram a enxergar que as pessoas eram importantes. Então, foi a partir daí que os sindicatos começaram a ter força. Por quê? Porque teve um estudo interessante e viram que as pessoas eram importantes para o ambiente de trabalho. Começaram a entender os aspectos comportamentais das pessoas a partir da teoria das relações humanas. Aqui, ó, a partir de Elton Mayo. Né? Antes disso, um pouquinho, né, Fayol teve um importante, digamos, uma importante participação e contribuição para a história da gestão. Ele foi o primeiro a estudar a estrutura, o primeiro a trabalhar as funções da administração, as funções. Então, hoje, nós temos funções bem determinadas, departamentos bem determinados, porque Fayol lá atrás começou a estudar isso na literatura de gestão, viu, pessoal? É importante a gente falar isso. Na literatura de gestão. Então, quais foram as funções que ele identificou? Função administrativa, função financeira, função contábil, função de segurança, função comercial. E hoje nós temos muitas funções, departamentos, né? Porque Fayol começou a estudar, mas ele não estudou nadinha de pessoas, nada de pessoas, viu? Ele contribuiu para a organização de empresas. E aí vocês conhecem muito bem a Ford, né? A história de Henry Ford, né? Que contribuiu muito para a linha de produção, né? Que explorou muito a capacidade produtiva de cada funcionário, premiando
remunerando muito bem os funcionários. Então, Ford foi um dos primeiros ali que começou a não só focar na linha de produção, mas começou a remunerar seus funcionários. Foi uma parte interessante para a história de gestão de negócios, porque ele começou a perceber que o funcionário era mais motivado quando ele ganhava mais. Isso faz sentido até hoje, não faz? Hoje nós não somos comissionados. Hoje as empresas não pagam por produtividade. Hoje as empresas não têm participação nos lucros. Começou em Ford, pessoal. Ford deu uma boa parte da sua empresa para os funcionários, em termos de para serem acionistas, para serem participantes. Ele não fez isso porque era bonzinho, não. Ele queria que os funcionários andassem de carro. Né? Em contrapartida, ele tornou os funcionários acionistas ali. Então, é uma história bonita, quer dizer, muito envolvimento de participação nos lucros, de comissionamento, sobre a produtividade. E isso nós vivemos até hoje. E aí vem Elton Mayo, né? Vem Elton Mayo aí com a contribuição forte relacionada à gestão de pessoas, o envolvimento das pessoas, né? Então, essa parte de gestão de pessoas, ela tem um forte compromisso. Tem um forte compromisso, né, com a área de negócios. Não dá para a gente trabalhar a área de gestão de pessoas, não dá para a gente trabalhar a área de gestão de pessoas sem falar dessa história. Por quê? Em princípio, a gente começa a perceber que hoje existe uma política de gestão estratégica muito forte. Existe uma nova gestão de pessoas muito forte, muito bem desenhado, né? Mas que nós tivemos várias contribuições para isso. A parte operacional, né? O comprometimento com a execução eficiente do trabalho, a estrutura organizacional como um todo. Quer dizer, você se sentir participe, né, sendo muito bem recompensado, com metas, com produtividade, com participação nos lucros. Você tendo um olhar forte da empresa, que você é importante, que você tem sentimento, que você é estimulado e pode mudar de comportamento, né? Então, nós começamos a perceber uma fortaleza, uma evidência de recompensa muito forte na linha ascendente, histórica, na área de gestão de pessoas. Principalmente a partir da década de 60. Né? Por quê? Porque já deu tempo, imagina, pessoal, de meados de 1900 até 60, foram 60 anos, né, da Revolução Industrial, 60 anos de empresa, de indústria, de siderúrgica, 60 anos de mineração, quase, né, de desenvolvimento de cadeias. Quer dizer, começou-se a perceber necessidades de valorização das pessoas. Porque as pessoas perdiam o emprego com muita facilidade, as pessoas se machucavam com muita frequência, né? E aí entrou-se um grupo de pessoas para defender os direitos daqueles que estavam trabalhando nas empresas, né? Tiveram lideranças, né? Representatividades ou representações de dentro dos próprios funcionários, né? E aí a gente começa toda a questão sindical aqui a partir de 1960, né? Então, esse desenho aqui, ó, mostra, de maneira resumida, como que eram, ou como que aconteceu os ganhos, né? A partir das décadas, como nós conversamos aqui, né? Então, e hoje aqui? Como que a gente trabalha hoje, né? Como que nós percebemos hoje? Nós percebemos uma mudança muito forte dentro das empresas. Se a gente pensar nos últimos 5 anos, a quantidade de temáticas novas que surgiram dentro das empresas, né, e que são passíveis de discussão, algumas críticas, outros elogios, né? A parte de coach, a parte de coaching dentro das empresas, a parte de responsabilidade social e civil das pessoas
dentro das empresas, a parte de avaliação de desempenho sendo reformulada constantemente, né? Algumas partes de avaliação de desempenho por resultado, outras partes de avaliação de desempenho técnica, outras partes de avaliação de desempenho por resultado e comportamento, vai sendo atualizadas, remanejadas, reformuladas o tempo todo. A parte de feedback no passado era vista como punitiva, hoje como reflexiva e de crescimento, né? Então a gente percebe que as teorias elas foram mudando e foram sendo adaptadas para mudar ou para ter um comprometimento maior do funcionário dentro da empresa, do talento dentro da empresa. Aí você pode me perguntar assim, pô, Flávio, isso não acontece em toda empresa. Isso aí, às vezes, a gente vê até como uma utopia, né? Eu concordo, sabia? Que em muitas empresas, isto é uma utopia. E eu digo para você, assim, lamentavelmente, que seja uma utopia. Por quê? Utopia é sinônimo de muito distante, de muito sonhador, né? De não existente. Utopia é isso. Então, por que uma coisa, ou como uma coisa deixa de ser utopia e passa a ser realidade? Quando a gente se esforça para realizar. Então, quando nós nos esforçamos para realizar a adaptação da gestão de pessoas à empresa, nós começamos a mudar o comportamento. Nós começamos a ver resultados por base na mudança de comportamento, na implantação de políticas, né? Hoje nós trabalhamos a evolução da comunicação. Por quê? Porque na maior parte das empresas, principalmente nas empresas que têm política de gestão de pessoas, elas incentivam a comunicação verdadeira, uma comunicação real, uma comunicação sem falsas verdades. E é isso que incomoda tanto dentro da empresa. Então, você dá a liberdade de falar verdades, ou ser claro, ou ser bem honesto dentro da empresa, tanto o supervisor para com o subordinado e vice-versa. Por quê? Para a empresa conseguir interagir e conseguir enxergar as potencialidades e as fragilidades, sem querer utilizar o clichê da terminologia pontos fortes e fracos, sem querer ser bem simplista. Por quê? Porque até dentro da nossa casa, paralelamente falando, até dentro da nossa casa nós temos que conhecer aquilo que é ruim, aquilo que é desagradável dos nossos participantes dentro do seio familiar, como a gente tem que ver as potencialidades e as coisas boas que as pessoas que convivem diariamente que a gente tem. Assim tem que ser dentro da empresa. A gente olha e vê defeitos, e eles existem, e nós temos que olhar e também temos que enxergar as qualidades. Nós temos que enxergar as qualidades. E quando isso acontece, a gente fala de maneira verdadeira, sem falsas palavras. Porque quando é bem dito que é reconhecido as fragilidades, mas também é reconhecido as potencialidades, você pode ser verdadeiro naquilo que você fala. Se dentro da empresa você sabe muito bem que a fragilidade de um colega é a comunicação interpessoal, ele tem dificuldade de expressar-se, ele tem dificuldade no vocabulário, né? Mas ele é uma pessoa altamente eficiente no operacional, ele faz muito rápido e muito bem feito. Opa! Você tem que se comunicar com ele. Olha aqui, Fabrício, a gente sabe que você tem dificuldade de se comunicar, a gente sabe que você tem dificuldade no seu vocabulário, que as palavras te faltam para você ser educado com ele, né? Para você não falar assim, ó, você fala tudo errado, certo? Então você tem que saber dialogar, mas a gente sabe também que você é top, que você é um dos melhores. Então, eu quero ter a oportunidade e ter a liberdade de te corrigir em alguns momentos. Quando você fala problema, por exemplo, eu quero que você me dê a liberdade de te corrigir e falar que não se fala problema, mas que se fala
problema. Então, eu quero ter a liberdade. Você me dá essa liberdade? Eu posso fazer isso para você crescer? Então, tudo depende da forma como você vai se comunicar com ele. Você não pode ignorar simplesmente o fato dele falar problema, ignorar isso para lá. Não. Você tem que ser verdadeiro, assim como ele tem que ser verdadeiro com você. Então, dentro da empresa, tem que se jogar a verdade, mas não tudo depende da forma que você fala e não do que você fala. Você tem que falar tudo, mas você tem que trabalhar como você vai falar. Né? Então, não é como você, não é demitir o problema, é como você demite. Você pode demitir uma pessoa, você pode desligar uma pessoa e ela sair dali falando bem de você e falando bem da empresa. Ou como você pode demitir uma pessoa e ele ir no sindicato e buscar o direito, ir no Ministério do Trabalho e sair falando mal da sua empresa nas redes sociais e para todo mundo. Então não é a demissão que é o problema. O problema não é a demissão, o problema é como você demite. Então esta comunicação é que tem que ter, que tem que ser analisada, tem que ser aperfeiçoada. Né? E reforçando aqui no início, né, o desenvolvimento tecnológico que está relacionado com a globalização, eles fazem com que as pessoas hoje trabalhem de maneira mais informativa. Sim, claro. Qualquer coisa hoje que te pedem para fazer, você não pode falar assim, não sei fazer isso. Não se pode falar de imediato. Você vai falar o seguinte, eu vou estudar e vou me informar. Por quê? Você tem a informação na sua mão. Você sabe de tudo hoje. Basta alguns cliques. Basta você fazer alguns cliques e você fica sabendo de tudo. Ou aprende de tudo. Né? Se alguém fala assim, olha, eu preciso de uma pessoa aqui que saiba, que domine, ou que pelo menos tenha um curso inicial de ERP. ERP. O que significa isso? Google. Significado de ERP. Sistema de ERP. Curso básico de ERP. Você fica sabendo de imediato. Então, é muito ruim você falar, não sei, então, nunca ouvi falar. Eu vou descobrir. E vou te falar como que faz isso. Então, veja, o desenvolvimento tecnológico hoje promove muitos resultados. Nós estamos participando da indústria 4.0, galera. Tudo por meio da robotização. Tudo por meio digital. Nós temos que nos adaptar a isso rapidamente. Temos que nos adaptar. Se a gente não sabe fazer, nós temos que sair atrás e aprender isso de maneira emergencial. Por quê? Porque a globalização nos exige isso. Então não dá para falar não sei. É vergonhoso falar não sei, principalmente dentro da nossa profissão. Flávio, você sabe sobre RP? Eu preciso de um curso rapidinho aqui. Olha, me dá um tempo para eu conseguir te falar sobre esse assunto. Me dá um tempinho, me dá 2 dias para eu conseguir falar sobre esse assunto. E eu vou estudar, eu vou atrás disso. Claro, você pode falar sobre RP? Ah, não sei falar sobre RP. Me dá um tempo. Por quê? Porque você precisa também ir atrás e descobrir se você tem afinidade com aquele assunto. Né? Então, uma coisa é você saber e outra coisa é você ter afinidade. Aí depois você fala, olha, eu não tenho muita afinidade com esse assunto. Eu não tenho muita afinidade com essa área. Conheço, sei que o RP faz isso. Desculpa aqui, o celular deu uma picada aqui com a batida na mesa. Então, eu sei que o RP faz isso, que ele serve para isso. Ele possui as ferramentas assim, assado, mas eu não tenho muita afinidade. Olha, você justificou. Você mostrou que você sabe sobre aquele assunto, sobre o propósito daquele assunto, mas você não tem afinidade para ele. É diferente você falar que não sabe. É diferente. Né? Então, nós temos que nos adaptar a isso de maneira bem rápida. Ok? Pessoal, esse próximo assunto aqui sobre a reciprocidade, nós vamos conversar na próxima aula, né? Eu vou bater um papinho com vocês aqui agora, porque entrou muita gente depois. Tá todo mundo aí vivo? O povo tá online, tá aí mesmo, de verdade? Estou sobrevivendo. Olha lá, ó.
Legal, legal. Ó, a Abigail tá aí, a Vitória tá aí, quem mais? Eu tô aqui também. Tá aí A o Abigail Vitor. falou que o pai dela tá online, né? Ela não. E quem? Decis, tá aí. Que legal. Ó, Professor, bacana. professor, É, Vitor, né? Oi, Vitor. você responde a mensagem que eu mandei no WhatsApp pro senhor. No WhatsApp? Deixa eu olhar aqui agora, peraí. A Luana tá aí, a Suzana também. Legal. Tá. Daqui a pouco. Sobre o que, Vitor? Sobre o seminário? Isso. Tá, não, mas eu não vou entrar nesse assunto hoje, não. Mais pra frente um pouquinho. Não, Mas é individual ou em dupla. tranquilo. Tá. Pessoal, Vitor, você me permite aqui repetir o que eu falei no início? Não, tranquilo, pode falar. Tranquilo? Gente, eu estava conversando aqui agora no início, né? Eu até falei que eu ia. Eu vou até parar a gravação, só falar da atividade que nós temos que fazer, aí eu paro a gravação e explico certinho o que eu expliquei no início da aula. Então, qual que é a atividade para hoje? Eu tá até postado, se vocês abrirem lá o Class, vocês viram que eu quero só um resumo do que foi a aula de hoje, né? Só um resumo, um portfólio. Eu coloquei a quantidade de linhas lá, né? Então é um exercício bem simples para a aula de hoje. Beleza? Então eu vou parar a gravação aqui, só para a gente voltar a conversar. Messias, meu amigo.